Senhor Jesus, abençoa o teu servo que vai ministrar a tua palavra agora. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para abençoar a tua igreja. Fala conosco, Jesus. Prepara para nós caminhos direitos. Prepara para a tua igreja veredas direitas, para caminharmos na tua presença, Senhor. Abençoa o teu filho, abençoa a tua igreja. Prepara o nosso coração, Senhor. Tira a dureza do coração. Tira, Senhor, as muralhas psicológicas, os paradigmas da mente. Vai destruindo agora, para que a tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela foi designada nesta noite. Abençoa o teu filho, é o que nós clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor Jean está com a oportunidade. Saúde a igreja com paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Como Deus é bom e como Deus prepara aquilo que a igreja precisa, como Deus prepara aquilo que nós necessitamos. E o mover de Deus tem sempre alcançado a igreja, a Assembleia de Deus do Brasil, assim eu creio, amém? Graças a Deus. Eu quero parafrasear a leitura que o pastor Paiva fez, a nossa leitura de Jeremias, capítulo 7, versículos de número 1 ao versículo de número 3. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui à nossa igreja. Todos nossos irmãos e visitantes conhecem a nossa presidente da igreja, do ministério da Assembleia de Deus do Brasil, a missionária Rosilene. Todos conhecem, digam amém, ou não conhece? Quem não conhece? Não, vamos fazer o seguinte, quem não conhece, levanta a mão. Missionária Rosilene, presidente do nosso ministério. Missionária, a senhora, por gentileza, só pode ficar de pé? Essa jovem aqui, bonita, serva do Senhor, ela é a nossa presidente do Ministério da Assembleia de Deus do Brasil, e sobre os seus ombros está a responsabilidade de nos conduzir diante da palavra do Senhor. Por que eu fiz isso? Porque o que eu vou fazer, eu vou parafrasear como se Deus tivesse entregue a palavra não para Jeremias, nos dias de hoje, para a senhora como presidente do nosso ministério. Amém? Pode sentar, missionário, obrigado. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. A palavra que foi dita, onde está escrito Jeremias, nós vamos parafrasear. A palavra que foi dita à missionária Rosilene, pelo Senhor dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, ou seja, põe-te à porta da igreja Assembleia de Deus do Brasil, Templo Central, e proclama-lhe esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, todos da Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, vós que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Versículo 3, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos, endireitem os vossos caminhos, endireite as vossas obras, mude os vossos caminhos, mude as vossas obras, e vos farei habitar na casa de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o recado que Deus deu para aquela época a Jeremias, ao povo de Judá, ao povo de Israel. Isso se deu, irmãos, num momento tão difícil que eles estavam vivendo, eles estavam passando. Por quê? Porque se deu num tempo em que Judá estava vivendo um declínio religioso. E eu pergunto a nós, hoje, nós estamos vivendo ou não um declínio religioso? Onde as pessoas estão inventando modas, modismos, e estão tentando trazer um farelo. Farelo é aquela refeição, aquela comida que se dá às aves, às galinhas, aos galos, aos pintos. Estão se trazendo um farelo, dizendo que esse é o evangelho de Jesus Cristo, que não é. Então há um declínio religioso. Também há um avanço do paganismo. Nesta época, também nos dias de hoje. O ambiente internacional ali
era tenso devido a uma grande pressão que Israel estava enfrentando. Por quê? Porque havia ali os assírios, egípcios e a Babilônia que queriam oprimir o povo de Israel. E eu pergunto, nós estamos vivendo dias como esse? Sim ou não? A afronta de tantas coisas. A qualquer momento pode se instalar uma guerra mundial ou uma terceira guerra mundial. Então são os dias que também nós estamos vivendo. E esse foi o tempo que Deus chamou Jeremias e falou para ele, por volta de 627 anos antes de Cristo. E isso alcançou 5 reinados: Josias, reinado de Josias, de Joacás, de Joaquim, de Jeoaquim, de Joaquim e Zedequias. Este era o tempo que Jeremias foi chamado e que Deus entregara esta palavra ao povo. Muito bem, irmãos, o tema de hoje para nossas vidas é tempo de arrependimento. Jeremias proclamou e clamou ali ao povo de Judá para que o povo se arrependesse. Mas nós vamos ver isso no decorrer da nossa ministração. E a palavra arrependimento no hebraico quer dizer nashum, ou melhor, a palavra arrependimento no hebraico é nashum, que quer dizer entristecer-se e voltar-se, também mudar de rumo e direção. Já no grego quer dizer metânio, no grego é metânio, que quer dizer mudança de pensamento. Ora, se hoje nós pensamos que todos nós, vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, adorando a tudo aquilo que nos apresentam, lembre-se, Deus quer que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes sejam mudadas. E eu pergunto, o tempo de Jeremias era diferente, ou é diferente dos tempos que nós estamos vivendo hoje? Será que de fato nós precisamos nos arrependermos daquilo que hoje nós estamos vivendo, daquilo que hoje nós estamos fazendo, daquilo que hoje nós estamos praticando, daquilo que hoje eu e você estamos pensando? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias a nós. Jeremias, ele nasceu e cresceu em uma cidade chamada Anatote, e era uma cidade sacerdotal, e ficava nas terras de Benjamim. Foi instruído na lei do Senhor, além de sacerdote, também foi profeta. Esse é o homem que Deus havia escolhido. Para nós entendermos melhor o chamado de Jeremias, eu quero te convidar a voltar um pouquinho e abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 1, ou o primeiro capítulo de Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ver de que forma se deu esse chamado, uma forma soberana, uma forma especial de Deus para Jeremias. Diz assim, o versículo 5 do capítulo 1: antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Que forma soberana Deus havia chamado Jeremias. E o chamado de Jeremias foi de uma forma vertical e de uma forma de cima para baixo. Foi o próprio Deus que assim chamou Jeremias para entregar nas mãos dele um trabalho particular. Ora, antes que eu te formasse, eu te conheci, nós conseguimos observar aqui a presciência do nosso Deus. Ele sabe o futuro, ele sabia quem seria Jeremias, e diz mais: te santifiquei. Deus havia separado Jeremias, profeta, para ser um profeta em Israel, e não somente em Israel, mas também para ser profeta nas nações vizinhas de Israel. Queridos, Deus tem também nos chamado. O nosso chamado se deu verticalmente. Foi Deus que nos chamou, que nos separou,
para que hoje eu e você, para que hoje nós possamos estarmos aqui, juntos, para prestarmos cultos, para adorarmos, para bendizermos o nome do Senhor. Outrora, lá no pretérito, nós andávamos desgarrados, nós andávamos como ovelhas sem pastor, mas hoje o Senhor nos alcançou através do seu sacrifício salvífico. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Te constituí. Jeremias, ele seria profeta em Israel e nas nações vizinhas de Israel. Agora é interessante, assim como Moisés, Gideão, Jeremias também não foi diferente. Jeremias alegou que seria incapaz de desempenhar tal tarefa. Quantas das vezes, quando somos chamados, irmãos, nós temos essa dificuldade de assimilar o trabalho que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e quantas das vezes nós pensamos que nós somos incapazes de realizar aquela tarefa. Eu digo isso porque vivi durante a semana passada. Quantas das vezes, irmão, nós temos uma atividade para ser feita e nós nos sentimos tão pequenos diante daquela dificuldade, daquela tarefa, e nós pensamos, não é para mim, não dá para me fazer, é para outro fazer. Não, Deus chamou você, Deus chamou a mim, Deus nos chamou, e é Ele que nos capacita para tudo aquilo que Ele tem colocado, tudo aquilo para que nós temos que fazer, que Ele tem colocado nas nossas mãos. Ele que nos dá sabedoria. Se nós não temos, o que a palavra diz? Peça, que o Senhor te dará sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Moisés e Gideão, Jeremias também se achou incapaz. E eu pergunto, será que nós não passamos também por esse momento de nos acharmos incapazes de realizar tal tarefa, assim como foi Jeremias, Moisés e Gideão? Mas que tal tarefa era essa que Jeremias sentia incapaz de realizar? E aqui eu quero te convidar a ir lá para o versículo 10 do mesmo capítulo, que é o capítulo de número 1. Deus estava levantando Jeremias como profeta sobre as nações e reinos para arrancar e derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. A tarefa era pregar juízo e salvação ao povo de Israel e às nações vizinhas. Ora, arrancar e derrubar, se nós pararmos para analisar, nós vamos entender que é como se nós fôssemos agricultores. Um agricultor, quando vai fazer um plantio, ele tem que preparar o terreno, ele tem que tirar tudo aquilo que vai atrapalhar a produção dele. Ele vai tirar as ervas daninhas, ele vai tirar o mato que vai prejudicar a sua produção. Então, ele precisa arrancar, ele precisa derrubar, e depois ele precisa destruir e arruinar. Já destruir e arruinar, se nós pararmos e observarmos, nós vamos entrar na área da construção civil. Quando alguém vai edificar uma habitação, uma casa, e se já tiver alguma coisa construída, e ele quer dar ali a vez ao seu projeto arquitetônico, aquilo que ele sonhou, aquilo que ele imaginou, ele precisa o quê? Ele precisa derrubar, ele precisa arruinar com aquela velha construção. Da mesma forma, em nossas vidas, irmãos, há momento que estamos desagradando a Deus e nós precisamos tirar aquilo que está entristecendo o Espírito Santo. E nós precisamos derrubar, nós precisamos arrancar, nós precisamos dar uma nova vestimenta para aquilo, para que o Senhor venha se agradar daquilo que nós estamos fazendo. E depois ele vem dizendo, para edificar e plantar. Ora, aí chega de ter feito toda essa mudança, ele vai plantar, para depois ele
edificar e depois ele plantar, e depois ele vai colher os frutos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer em nossas vidas nos dias de hoje. Quantas das vezes, irmãos, queridos, igreja, nós precisamos, nós estamos praticando algo que não convém a Deus, ao Espírito Santo, entristecendo, e é preciso que nós tenhamos essa atitude de fazer essa limpeza, de fazer essa arrumação. Então, Jeremias, ele tinha essa tarefa para fazer, que era levar, pregar o juízo e a salvação ao povo de Israel e às nações vizinhas. Eu pergunto, nós temos ou não essa tarefa para os dias de hoje? Nós precisamos pregar o arrependimento, nós precisamos falar do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos dizer o quanto Ele é bom, assim como Ele é graça, assim como Ele perdoa, assim como Ele liberta, assim como Ele tem propósito conosco, proposta de vida eterna, Ele também será juiz. E o tempo é esse de nós levarmos a palavra do Senhor. Essa é a nossa tarefa, de anunciar, de proclamar, de dizer aos povos, às nações vizinhas, aos nossos irmãos, aos nossos pais, às nossas famílias, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, de colégio, de faculdade, dizer: ei, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, porque breve Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, juízo e salvação, juízo. Jeremias capítulo 2, versículo 11 e versículo 3 diz assim: nenhuma nação trocou seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade e nem podiam ajudá-los. Irmãos, era muito fácil o povo se afastar e se desviar dos propósitos de Deus, deixar o próprio Deus, verdadeiro Deus de Israel, o Deus que os tirou lá do Egito, que passou pelo mar, e que foi para uma terra que Deus havia prometido desde Abraão. Esse mesmo povo, e outros que vieram pós eles, se desviaram, passaram a deixar o Deus de Israel. Interessante que os outros povos não deixavam seus deuses pelo Deus de Israel, mas o povo que adorava o Deus de Israel era com facilidade abandonar o Deus de Israel. E eu quero fazer uma reflexão para nós nesse dia. Será que nós não estamos agindo dessa forma? Será que nós não estamos deixando o Deus de Israel, o Deus que nós cremos, por conta de uma coisa passageira, de um fruto tão atraente, e que nós dizemos: não, eu vou me afastar um pouquinho aqui e vou fazer assim, ninguém vai ver, ninguém vai saber, o pastor Verlan não sabe, a missionária Rosalene não sabe, o pastor Paiva não sabe, o pastor Jean não sabe, mas Deus, onisciente, onipresente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Será que nós não estamos dando lugar a outros deuses, deixando de vir à casa do Senhor, deixando de vir à escola dominical, porque eu preciso dar um pulinho ali e fofocar um pouquinho acolá? Claro que eu estou parafraseando, irmãos, mas muitas das vezes é o nosso colchão, é a nossa cama, é o ar-condicionado, é o aconchego, muitas das vezes é o sítio, muitas das vezes é uma outra coisa que nos tira do foco, louvado seja o nome do Senhor, e nos leva para longe de Deus. E é interessante, eu sempre digo isso em casa, ao meu genro e à minha esposa, a Graziele, quando está conosco também, eu digo: olha, se eu deixar de ir à casa do Senhor 2, 3 vezes, 4, meu irmão, a velha natureza, ela começa a imperar a minha vida, e eu acabo que desfaleço. Então eu prefiro estar na casa do Senhor. E quantas das vezes nós deixamos, não, como diz aqui o pastor Evelyn de vez em quando, deixa a vida nos levar, é o que diz aí o mundo, deixa a vida nos levar, o pastor não vai sentir minha falta no ensaio não, a missionária vai estar viajando, ela nem vai saber que eu estou na igreja. Eu lembro que uma certa vez ela botou no grupo,
de um certo irmão, de um jovem, que tinha retornado porque cochilou. E ela disse assim, que estava tão alegre porque orava por aquele jovem dia e noite, para que ele estivesse aqui na igreja. A preocupação de quem carrega sobre os seus ombros e sobre os seus peitos, como assim eram os sacerdotes, que carregam essa tarefa árdua, que muitas das vezes chora pelo canto, que muitas das vezes chora pela madrugada, por conta de um problema a ser resolvido da igreja. Pastor Everlan, eu até brinquei, daqui a pouco o cabelo dele está mais branco do que o meu, e eu sou muito mais velho do que o pastor Everlan, mas o peso da responsabilidade com a igreja, não é só porque o pastor Everlan é pastor do Templo Central, não. Tem muito mais além disso que talvez eu e você não saibamos, mas tem muito mais além disso. É um irmão que liga: pastor, eu estou vivenciando isso, eu estou aqui em tal cidade, pastor, eu estou em tal bairro, e o pastor Everlan, junto com a sua mãe, junto com a igreja, quando externo para nós, para que nós oremos por aquela causa. Queridos, é tempo de nós nos analisarmos, nós refletirmos a mensagem, o juízo que Jeremias levou ao povo de Israel. E diz o texto, no juízo, que nenhuma nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade e nem podiam ajudá-los. E no versículo 13 diz: o povo cometeu 2 pecados, me abandonaram e cavaram cisternas rachadas, cisternas diferentes. Olha, querido, quantas das vezes nós estamos fazendo assim? Quantas das vezes nós estamos abandonando? Muitas das vezes nós nem percebemos. Hoje eu não vou para a ceia, não. Rapaz, hoje também não dá para ir para o culto de doutrina. Para o ensaio, também não dá. E aí a gente começa a se distanciar. O povo de Israel se distanciou de Deus, o Deus de Israel. Abandonaram por conta de que preferiram buscar outros deuses. Casaram-se com outras mulheres e outros homens que não faziam parte do reino de Israel. E aí foram levados, conduzidos aos erros. Muitas das vezes nós somos conduzidos aos erros, irmãos, por nossa culpa. Não é por culpa externa, não. Externa está o diabo e o mundo, e oferece muitas coisas, mas muitas coisas não é por conta do externo, é por conta da nossa natureza. E essa lâmpada, ela precisa estar acesa, porque o pecado vem, o pecado bate a porta, e eu costumo dizer que o pecado é bom, mas nos conduz para a morte, e morte eterna. Portanto, é preciso nós renunciarmos. Juízo, agora salvação. O tempo estava acabando e a punição era inevitável. Por isso Deus convida o povo a deixarem os seus maus caminhos. Crianças, irmãos, queridos, pais, avós, filhos, deixa eu dizer uma coisa para nós. O tempo está findando também para nós. Para o povo de Israel, já estava à porta a invasão da Babilônia. Nabucodonosor já estava nas portas para levar o povo a cativo. Nós estamos vivendo os dias tão difíceis, e que, olhando para o tempo, nós conseguimos identificar que Jesus está voltando. Assim como Ele prometeu que Ele voltaria para o Pai, e prometeu que prepararia lugares para nós de habitação, Ele também prometeu que Ele vai voltar. E o tempo está perto. Nós não sabemos o dia que dar-se-á, mas nós sabemos que está perto, porque Ele disse o que iria acontecer quando a vinda dele estivesse próxima. Então é tempo de nós renunciarmos a nós mesmos. É tempo de nós nos arrependermos, queridos, das nossas más atitudes, pensamentos, lugares que nós estamos andando. E eu confesso aqui para vocês, eu tive uma resposta muito rápida da parte de Deus.
muito rápida. Foi até um momento de discussão amorosa entre eu e minha esposa, depois que eu contei para ela. Nós tivemos a programação dos Boazes lá na Compensa 2. E aí o telefone tocou. E aí minha sobrinha disse: a vovó está passando mal. E eu não estou em casa, eu estou na igreja. Tem momentos que elas não conseguem ajudar, porque tem que entrar com a oração, tem que entrar com um clamor. E eu disse: eu estou na igreja. E de lá mesmo, eu disse: põe o telefone no ouvido dela. E de lá nós clamamos, oramos, e Deus deu graça para ela. Tivemos uma outra programação, culto dos jovens, impacto jovens aqui na igreja, que foi uma bênção. Estávamos nós aqui, eu entrei, eu não sei se a Leidiane lembra, a Leidiane depois foi lá dentro, eu estava no telefone, não sei se tu lembra, né? Minha mãe passando mal, e eu na igreja do Senhor. E eu cheguei em casa e disse: Senhor, isso foi depois do culto lá da Compensa dos Boazes. Eu cheguei em casa e disse: Senhor, eu estou com dificuldade de fazer a tua obra. Eu acho que é tempo de parar, porque a minha mãe está passando mal. A minha mãe precisa de mim. A minha mãe, ela tem doença pulmonar. Ela tem problema, o pulmão dela não funciona 100%, tipo 70%, 80%. A minha mãe está com a veia obstruída novamente, que impossibilita o sangue circular nas pernas e está inchando cada vez mais. Quando foi para fazer o cateterismo, ela disse que não ia fazer porque ela não ia resistir. E ela tem uma série de outras enfermidades, tudo por consequência do tabagismo, quando ela não conhecia o Senhor Jesus. Senhor, não está dando, Senhor, para conciliar, porque eu fico preocupado com ela. Eu fico preocupado com a minha irmã e com a minha sobrinha lá que está com ela. Eu disse: Senhor, vê o que tu queres para mim, Senhor. Se é para me parar, me avisa, me fale, que eu vou cuidar da minha mãe. Se não é, tu me falas. Quando eu fechei a boca, terminei de orar, fechei a boca, deitei e dormi. No mesmo dia, na mesma noite, no mesmo momento, não sei que horas, se foi minutos, se foi hora depois da oração, veio um sonho. E esse sonho, eu estava numa cidade, não era Manaus. E nessa cidade, eu estava junto com outros irmãos, pregando o evangelho para uma multidão de pessoas que estavam naquele lugar. E aí eu me acordei e fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse: Senhor, eu não quero ser Gideão não, Senhor, mas se for da tua vontade, eu quero te pedir mais um favor, Senhor, confirma isso no meu coração. E depois eu me arrependi de ter perguntado. Estou esperando até hoje. Deus é Deus. Se Ele der resposta, confirmação, Ele é Deus. Se não der, Ele é Deus. Ele deu aquilo que eu pedi. Eu disse: então, Senhor, eu vou na fé que Tu me deste e na vontade que Tu me deste. Então, queridos, como disse a Carol, a irmã diaconisa Carol, não é tempo de parar. Né, irmã diaconisa Gloriane? Não é tempo de parar. São tantas coisas, tantas adversidades. O povo de Israel estavam passando por tanta luta, procuraram outros deuses, se afastaram, estavam fazendo sacrifício de crianças no altar, estavam fazendo tantas coisas que Deus não estava se agradando. Mas Deus chamou Jeremias e disse: vai lá e fala para esse povo, vai para a porta do templo, vai lá, porque eu não sei se deu esse tempo, foi no tempo que havia as festas do povo judeu, que atraía multidões de pessoas para ir adorar o Senhor. A Bíblia não diz se foi nessa época, mas de certo é uma coisa: no templo todos nós vamos para adorar o Senhor. Então vai lá no templo, que a multidão vai estar lá, e proclama arrependimento, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o tempo estava acabando e a punição seria inevitável. E aqui vem um alerta para nós: o tempo está acabando, o Senhor está à porta, o Senhor está voltando. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos vivendo e fazendo? Será que vai nos garantir a nossa entrada nas mansões celestiais? É uma avaliação que eu e você nós devemos fazer. Jeremias inicia a sua jornada chamando o povo ao arrependimento. Ora, no capítulo 7, versículo 1, nós vamos identificar
que esse chamado foi vertical, como nós falamos outrora. Deus chamou Jeremias. E no versículo 2 nós vamos ver que Deus dá uma ordem ao profeta dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama-lhe esta palavra e dize: ouvi a palavra a todos. Nós temos que estar atentos, porque Deus também está falando nesta noite, que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, e que nós devemos, irmãos, nos consertar, nós devemos confessar, nós devemos abandonar aquilo que Deus não tem se agradando. Jesus, quando exortava a sua igreja, os seus discípulos, o povo, ele estava exortando a igreja. Jesus, ele dá conselho à igreja, ele fala para a igreja: nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aquele a quem ele separou, a quem ele nos trouxe e nos colocou agora na sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Era um lugar de adoração, onde todo o povo subia para escutar o Senhor. A igreja era o lugar onde todo o povo iria. Esse foi o lugar que Deus escolheu para Jeremias profetizar. Este é o lugar que Deus tem nos chamado também para falar das suas maravilhas, para falarmos da exortação, para falarmos de salvação, para falarmos que só há um caminho que vai nos levar para Deus. E esse caminho se chama Jesus. Era possível ser um período de comemoração das festas do povo judeu, aquilo que eu falei. O templo era onde o povo também ia nas épocas de adoração, quando a colheita, que era a festa da Páscoa, das colheitas e dos tabernáculos. E o povo iria ali prestar culto ao Senhor. Então era um momento propício para se levar uma palavra de arrependimento. Era propício para dizer ao povo: o tempo está acabando. O tempo está acabando. É inevitável o que vai acontecer. Mesmo assim, o povo não dava ouvido ao profeta Jeremias. No versículo 3 ele diz a mensagem de arrependimento. Olha só: emendai, ou seja, mudem os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Ora, é uma recomendação, é uma palavra de mudança, de arrependimento, que o povo deveria se arrepender de seus maus caminhos. E é o momento que nós temos hoje, irmãos, de nós fazermos essa reflexão. Se porventura estamos andando em caminhos errados, o Senhor está nos exortando nesta noite, que nós devemos mudar os nossos caminhos, que nós devemos mudar as nossas obras. Para quê? Para que possamos habitar nesse lugar. Nesse lugar, para Israel, era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, aos seus descendentes. Era Jerusalém, a Jerusalém terrena. Se o povo se arrependesse de seus maus caminhos e das suas obras, Deus faria eles permanecerem a habitar naquele lugar que outrora Deus tinha dado a eles, ao povo de Israel. Aí diz assim: que caminhos o povo estava caminhando? Qual era o caminho que eles estavam caminhando? Eram caminhos tortuosos. Que lugar é esse de habitação que Deus prometera? Jerusalém. Jerusalém, a terra que Deus havia prometido. Caminhos tortuosos, porque eles simplesmente deixavam o Deus de Israel. Caminhos tortuosos, porque eles maltratavam os órfãos e as viúvas. Caminho este que talvez eles ou outros, ofereciam sacrifícios de seus filhos a Baal. Esse era o caminho que eles estavam caminhando, andando. E eu pergunto: qual o caminho que eu e você nós estamos andando? Mais uma vez é colocado diante do povo a escolha, e o povo mais uma vez
recusou de dar atenção ao profeta. E eu pergunto hoje a nós: estamos nós recusando o chamado de Deus ao arrependimento? Sim ou não? Estamos nós não dando atenção à palavra do Senhor que está sendo ministrada, falada todos os dias, quando nós nos reunimos aqui na igreja? O momento é de nós darmos ouvidos. O momento é de nós endireitarmos os nossos caminhos. O erro era coletivo no versículo 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. É este. Queridos, o templo foi feito para o povo adorar. E a confusão de mente, o pensamento errado que eles tinham, era que o templo, por ser ali onde Deus habitava, o templo poderia livrá-los daquilo que Deus havia falado, prometido, através do profeta. Que Deus poderia livrá-los do castigo, da punição. E eu faço uma reflexão, talvez vocês nunca fizeram, ou não conhecem ninguém que fez isso. Tem pessoas que abrem as suas Bíblias no Salmo 23 ou no Salmo 91 e deixam na estante, e enche de poeira, pronto, deixou na estante. Aí entra dia, sai dia, a pessoa não pega na Bíblia, a Bíblia fica na estante de enfeite, no criado mudo, no lugar onde nós achamos melhor colocá-la, e esquece a palavra do Senhor. Quando não, pega um salmo num quadro, coloca lá e diz: pronto, esse salmo aqui vai proteger a minha casa e a minha família. Deixa eu dizer uma coisa para nós, irmãos. Esse povo aqui, eles pensavam e achavam que o templo, por ser lugar de adoração da presença de Deus, aquele templo iria proteger daquilo que viria a acontecer com o povo. E muitas das vezes nós pensamos, irmãos, que a Bíblia ali aberta, ela vai nos dar esse livramento. Na verdade, a palavra do Senhor tem poder, como dizia aqui o pastor Rômulo. Até na capa a gente confia, acredita na Bíblia. Porém, quando nós a usamos, porém, quando nós a praticamos, quando nós vivemos essa palavra, mas se não é assim, é um livro qualquer, para aqueles que não acreditam. Então, era dessa forma que o povo se encontrava, era dessa forma que o povo pensava que estavam seguros diante daquilo que Deus tinha falado para Jeremias que ia acontecer. Jesus vai voltar. E se nós não permanecermos fiéis ao Senhor até o fim, se nós não endireitarmos as nossas veredas, as nossas obras, se nós permanecermos no erro, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Por isso que a palavra de Deus é tão atual para nós nesses dias, como foi para Jeremias e Israel. Então nós temos que ter cuidado com essas coisinhas. Tem outros que pegam um pouquinho de cabeça de alho, uma figa, um pouquinho de sal grosso. Isso aqui vai livrar, não vai, irmãos. Quem livra é o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É Jesus que livra, é Jesus que guarda, é Jesus que faz mudar as nossas situações, é Ele que governa as nossas vidas, a Ele foi dado todo o poder, a Ele foi dado toda a glória. Então precisamos entender isso, nós precisamos manusear a palavra do Senhor, nós precisamos viver a palavra do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto isso, levavam uma vida de qualquer jeito, distante de Deus, prestando cultos a ídolos. Era assim que eles viviam. E muitas das vezes, irmãos, pessoas como nós, do nosso convívio, ainda bem que aqui na Assembleia de Deus não tem, temos essa prática de deixar a Bíblia lá, pastor Everlan, e aí só mudar no ano que vem. Opa, está no 91, vou botar no 23 agora. Vivamos o Evangelho verdadeiro, vivamos o Evangelho que o Senhor Jesus tem nos ensinado. A palavra, ela muda os nossos caminhos, os nossos hábitos. A palavra de Deus, a Bíblia, quando nós vivemos, quando nós praticamos, ela muda nossos caminhos e nossos hábitos. Ora, Deus está conosco sim,
Amém ou não? Mas eu pergunto, nós estamos com Deus? Nós precisamos entender que Deus ele está conosco, mas também nós precisamos estar com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já no versículo 6, 7 e 8, para nós finalizarmos, diz assim: o convite ao arrependimento e promessa de perdão. Olha, se vocês deixarem os vossos caminhos e as obras, e não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, se derramarem sangue inocente, se não andares após outros deuses, então eu farei vocês habitarem neste lugar que dei a vossos pais. Aí aqui tem um acréscimo do versículo 3. Deus disse no versículo 3 que nós iríamos habitar nesse lugar, a Jerusalém. Agora o Senhor diz assim: eu deixarei vocês habitarem para sempre. Que maravilha, que Deus é esse, irmãos, que perdoa nossos pecados, que não leva em conta os nossos erros, as nossas fragilidades, desde que nós confessemos diante dEle e desde que nós venhamos a abandonar os nossos maus caminhos, as obras que Ele não se agrada. E aqui eu concluo, meus irmãos, essa promessa se estende a nós, porque Deus disse que eles iriam permanecer naquele lugar para sempre. Essa promessa se estende a nós, desde que nós venhamos abandonar os nossos maus caminhos. Deus estava falando de uma Jerusalém terrena. Agora Deus para nós está falando de uma Jerusalém celestial. Uma cidade que Ele prometeu para todos nós que crermos, que permanecermos fiéis na presença dEle. Ora, essa promessa é para nós no dia de hoje, porém, não é mais uma cidade terrena, e sim uma cidade santa, preparada para todos que crerem e aceitarem e permanecerem fiéis a Deus. Portanto, não basta morar na cidade santa, é preciso vivermos uma cidade santa. Vou repetir: não basta nós simplesmente morarmos numa cidade santa. É preciso nós vivermos uma vida santa. Não basta dizer que é um cristão. Temos que viver como um cristão. Nós precisamos externar. Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. E nós precisamos externar. Nós não precisamos dizer que somos o cristão, só dizer que somos o cristão. Mas nós precisamos viver uma vida como um cristão. Assim como Jeremias, também nós temos que condenar a injustiça, a idolatria que está por trás de uma falsa segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer como Jeremias, condenar. Outrora muitos estão se igualando da mesma forma como o povo de Israel fez. É tempo de arrependimento. O tempo está findando. E é inevitável o que Deus falou que vai acontecer. Porém, para nós há um escape. E o escape é Jesus de Nazaré. Fique de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com a igreja. Eu quero nessa noite dizer: Senhor, me arrependo sim, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho vivido, praticado, de tudo aquilo que eu tenho feito, que não tem agradado, que tem entristecido o teu espírito. Essa noite é noite de arrependimento. Esta noite é noite de confissão. E aqui eu digo a você que está nos visitando: saiba nesta noite que Deus ele tem promessa de vida. Deus ele tem promessa de salvação. Deus ele tem promessa de endireitar as nossas veredas. Deus ele não tem, irmãos, em momento algum alegria na morte de um ímpio. Pelo contrário, Deus ele se alegra com aqueles que se arrependem de seus maus caminhos. Deus, Ele tem prazer na redenção
Deus, Ele tem alegria na nossa redenção. Ele tem alegria quando nós confessamos diante do homem de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Eu quero te convidar nessa noite. Se você que nos visita, que ainda não confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, eu quero te convidar nessa noite a entregar, assim como todos nós que estamos aqui, que já somos cristãos, a entregar a sua vida a Jesus. Também quero chamar aqui aquelas pessoas que porventura, por algum momento, se afastaram do caminho do Senhor, desistiram da caminhada. Nós podemos até desistir da caminhada, mas Deus não desiste de nós. Louvado seja o Senhor. O tempo está findando, as portas estão se fechando, e o momento é esse, para nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Se você tem uma causa a ser resolvida, eu digo porque a missionária tem uma causa, ela não pode externar, mas ela tem uma causa a ser resolvida. Eu posso falar, né, missionária? Não, só a causa, né? Ela tem uma causa a ser resolvida, e ela pediu que todos nós oremos pela causa. Todos nós, a igreja. Então, você que talvez não saiba, já apresente essa causa da missionária Rosilene. A causa da igreja, perdão. Já apresente a causa da igreja, que a missionária Rosilene nos convidou, nos alistou para orar por esta causa. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fazermos assim, a nós orarmos uns pelos outros. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor ou Salvador? Tem alguém que ainda anda afastado dos caminhos do Senhor? Este é o momento para nós orarmos. Se não, nós vamos fazer a oração. Eu quero convidar aqui o pastor da igreja, o pastor Verlan, a nos conduzir nesta oração, a entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. E para nós que somos cristãos, onde é que nós estamos andando? Quais são as obras que nós estamos praticando? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Reflita nesta noite. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos orar e estar mais uma vez na Tua presença, pedindo a Tua graça, Jesus. Tua palavra foi anunciada, Teu Espírito Santo certamente tocou e falou aos nossos corações nesta noite. Nós queremos Te pedir, Jesus, nos ajuda a Te servirmos de maneira melhor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a refletir e a avaliar as nossas vidas, não pelo parâmetro do nosso coração, pois este mesmo profeta Jeremias declarou: enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos. Mas, Pai, que o parâmetro que possamos utilizar para avaliar a nossa caminhada, como temos vivido, como temos nos conduzido, seja a Tua palavra, pois a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, Senhor, nela temos a luz para iluminar os nossos caminhos, ela é lâmpada para mostrar onde os nossos pés estão pisando. Senhor, nós queremos, além de ter a Tua palavra externalizada ou mostrada em um livro, queremos fazer da Tua palavra, escrevê-la em nossos corações, como declarou o salmista. Escrevi a Tua palavra, a Tua lei no meu coração, para não pecar contra Ti. Senhor, quantas vezes nós estamos distantes da Tua palavra, a Tua palavra está longe de nós, Tua palavra está apenas em um livro, a Tua palavra muitas vezes para nós está apenas em um conteúdo escrito, mas nós queremos nesta noite pedir que Teu Espírito Santo traga esta palavra para dentro do nosso coração, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente melhorar os nossos caminhos, melhorar as nossas obras, melhorar o nosso proceder diante de Ti, e que a luz do Teu Espírito Santo possa iluminar o recôndito mais obscuro, o cantinho mais escondido da nossa alma, que nós possamos ser iluminados, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Vai trazendo luz aos nossos corações, vai trazendo luz à nossa mente, vai trazendo luz, Senhor, para que nós possamos deixar as trevas e caminhar na luz da Tua palavra, para caminhar na luz que nos conduzirá
a uma vida abundante, a uma vida repleta de paz, uma paz que excede todo entendimento, como diz a tua palavra, uma vida de alegria genuína e verdadeira, uma alegria que fortalece, uma alegria que nos dá ânimo em meio às dificuldades, que nos dá força em meio à tristeza. Queremos aprender o que é a alegria do Senhor ser a nossa força, que nós não queremos viver isto apenas como um jargão, uma palavra, uma frase de efeito, mas ajuda a tua igreja a trazer esta verdade para dentro da alma e do coração e a aprender o que é a alegria ser a nossa força. Assim, Senhor, muda o nosso coração, quebranta o nosso coração, Senhor, muda paradigmas, muda pensamento, muda, Senhor, nossos conceitos pré-concebidos, nossos preconceitos, Senhor, a respeito da vida contigo. Nós queremos aprender, Senhor, contigo, dia após dia, aprender com a tua palavra, aprender uns com os outros, aprender, Senhor, o que é amar uns aos outros, aprender, Senhor, o que é perdoar uns aos outros. Assim, prepara para nós caminhos direitos, prepara para nós caminhos melhores, para que possamos caminhar neles, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, rápido.